Caso Mariana Ferrer. Porque eu decidi vir hoje falar sobre o assunto e não falei ontem, quando estava todo mundo comentando. Porque eu decidi ler a sentença. A sentença tem 51 páginas e eu preferi ler a sentença e ter a minha opinião com base na sentença do que ir surfando a onda que estava nas redes sociais no dia de ontem com relação ao estupro culposo. Todo mundo falando sobre isso, que não existe, mas eu não via ninguém com fundamento, com relação à sentença. Então, lendo a sentença, eu não verifiquei em nenhum trecho dela o juiz tratando o caso como um estupro culposo. Ele em nenhum momento disse que era um caso de estupro culposo, até porque estupro culposo não existe. O caso do processo era o caso de um estupro de vulnerável. E o juiz, ao analisar todas as provas que vieram para o processo, ele não teve certeza sobre a vulnerabilidade da vítima e decidiu pela absolvição do réu. O que é um estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável é aquele cometido contra uma vítima que seja menor de 14 anos ou que ela não possa exprimir as suas vontades por uma causa permanente, por uma deficiência, alguma outra causa, ou uma causa transitória, que é o uso de drogas, que a pessoa não está consciente no momento da relação. O juiz entendeu que nos autos não tinham provas que comprovassem essa vulnerabilidade da vítima e então deu a absolvição ao réu. Tá, mas e o estupro de culposo? O que aconteceu com isso? De onde tiraram isso? Pelo que eu andei lendo nas redes sociais, a sentença foi vazada pelo Intercept e eles deram esse juízo de valor. Eles entenderam dessa forma e divulgaram dessa forma como um estupro culposo. E o pessoal, sem ler, sem se informar, sem pesquisar sobre o assunto, foi compartilhando. Isso acontece em todas as áreas, Muita gente não lê o texto, não procura notícias, não procura fundamentos e vai compartilhando fake news e outras coisas nas redes sociais como sendo uma verdade. Tá, mas então, tu acha que não aconteceu estupro? Tu tá contra a Mariana Ferrer? Não, eu não estou contra a Mariana Ferrer. Eu só estou falando o que está escrito lá na sentença, até porque eu não sou advogada da área do direito penal. O que o juiz diz lá na sentença é que ele não tem provas suficientes que demonstrem a vulnerabilidade da vítima e, então, ele utilizou lá o princípio do direito penal do indúbio pro réu. O que é o indúbio pro réu? Se não tem provas suficientes, em dúvida, você sempre vai a favor do réu, você não vai prender uma pessoa que você tem dúvida se ele praticou ou não aquele crime. Ele até cita dentro da sentença que é melhor absolver 100 culpados do que prender um inocente. Então foi isso que aconteceu. Ele tinha dúvidas, as provas não foram suficientes para comprovar o estupro de vulnerável e então ele absolveu o réu. Aconteceu o estupro? A gente não tem como ter certeza. A gente vê o que a Mariana Ferrer diz, a gente vê o que o réu diz, mas provas suficientes a gente não tem. O que a gente tem que reprovar nesse fato, que muita gente deixou passar em branco, só falando sobre esse estupro culposo, o que a gente tem que reprovar é a forma como a vítima foi tratada dentro do judiciário. A gente viu alguns trechos da audiência foram vazados, e ninguém merece ser tratado desse jeito, muito menos uma vítima de estupro. O advogado do réu falou coisas horríveis para Mariana, e ela chorando, ela pedia, por favor, eu sou uma vítima, ela pedia para parar. E ninguém ali naquela sala de audiência virtual pediu para parar, ninguém foi ali ajudar a vítima, ninguém intercedeu em favor dela. Isso sim a gente tem que reprovar. A OAB tem que reprovar, o judiciário tem que reprovar, todo o povo tem que reprovar a forma como essa mulher foi tratada dentro da sala da audiência e também foi tratada pelo judiciário. Isso acontece muito quando as mulheres vão denunciar um estupro. Elas não se sentem bem na delegacia, elas não se sentem bem tratadas, elas se sentem mal, elas se sentem envergonhadas, elas não são acolhidas da forma que deveriam ser. E nisso, muitas sentem medo de denunciar o estupro e deixam isso passar. Só ficam com as cicatrizes internas, e suportam essa dor sozinhas. E isso não pode mais acontecer. A gente não pode mais se calar. A mulher sofre, o estupro existe e é um crime que tem que ser combatido. E eu entendo que ele tem que ter até penas mais duras para que as pessoas não cometam esse crime e que as mulheres sejam melhor atendidas. Não foi só a Mari, não foi só esse caso. As mulheres, elas precisam ser melhor tratadas, elas merecem respeito em todas as áreas. Não só ali nesse caso da Mari, todas as mulheres merecem respeito. Mas esse meu vídeo, então, é também um alerta para você. Se você viu essas postagens, não buscou mais informações sobre o caso e saiu compartilhando,
eu peço que você pare um pouquinho antes de compartilhar alguma coisa que você vê na internet. Busque mais informações, estude sobre o assunto e depois venha dar a sua opinião nas redes sociais. A gente já está cansado de tanta notícia falsa por aí, de tanta manchete que não tem nada a ver com o que aconteceu, que está ali só para chamar a atenção, para você dar o clique ali naquele link. Então, se você quer dar seu juízo de valor sobre algum caso, sobre alguma coisa, pesquise, se informe melhor e depois vem compartilhar e dar a sua opinião nas redes sociais. As mulheres merecem respeito. O que foi feito dentro da audiência, dentro do processo com a vítima é inadmissível, é reprovável, o estupro é reprovável, é um crime, tem que ser combatido, mas muito cuidado ao surfar as ondas que aparecem nas redes sociais. Fique alerta, fique atento e fique sempre muito bem informado. Até mais!